O livro de agora é Jesus de Nazaré, a infância. Bastante interessante que o Jesus acaba tendo uma atitude muito próxima que todo adolescente já acabou cometendo. Você cometeu, eu também, enfim. Eu vou te explicar exatamente que atitude foi essa e qual a interpretação atual frente ao que aconteceu. E quem escreveu esse livro não foi um historiador. Quem escreveu o livro foi o próprio Papa, o Bento XVI, o Joseph Alemão. Eu vou te dizer, eu fiquei muito surpreso em relação à história de Jesus, inúmeros detalhes que eu não sabia. Esse livro serve para qualquer pessoa, independentemente da sua religião, que isso fique claro. E também fiquei muito surpreso a forma como o Papa escreve, como ele se comunica. Eu vou falar com você sobre isso. Eu sempre trago aqui os meus devaneios, as minhas análises de todos os livros. Bom, o primeiro ponto é que eu não sabia basicamente nada da infância de Jesus. Só que tem uma história que ela já é famosa, o livro que também acaba contando, que é o momento que acaba assemelhando um pouco a sua infância, sua adolescência talvez, que é uma atitude de Jesus. Presta atenção, olha pra mim. Vem até um pouquinho pra cá. Calma, vem até um pouquinho pra cá. Quando você pensa em um adolescente, você pensa em uma pessoa que acaba cometendo atitudes sem pensar. Ou seja, o adolescente, ele acaba não medindo muito a sua ação com as consequências. E em uma caravana que Jesus estava participando, ali próximo dos 12 anos de idade, que uma coisa que eu fiquei também surpreso é que muitas pessoas, muitas fontes acabam colocando a idade de Jesus, na verdade, quando ele nasceu, um pouco antes ou um pouco depois. Não sei se você sabia disso. Algumas pessoas falam que na verdade ele nasceu em menos 6 a.C., por exemplo. Outros falam que ele nasceu 4 depois de Cristo. Existe essa dúvida. Antigamente não existia story, internet, para que a gente deixasse tudo formalizado e cada um pudesse formalizar da sua própria televisão, que é o seu celular. Realmente não existia isso. Retornando, pois bem, saiba que nessa caravana que Jesus estava participando com 12 anos de idade, o José, olha que interessante, o José, figura paterna, e a mãe dele, a Maria, a forma como eu estou me comunicando é importante, você entenderá. Eles estavam acompanhando o Jesus, estavam todos juntos. Mas é normal, uma caravana muito longa, às vezes a criança vai um pouco mais para frente, vai um pouco mais para trás. E nessa, quando eles andaram por um dia, no final, eles olharam para um lado, olharam para o outro e se perguntaram: onde está Jesus? Jesus não estava mais na caravana. Ele ficou no meio do caminho. Ele ficou logo no início. O que foi que aconteceu? E tanto José como a Maria perderam 3 dias até encontrar o menino, Jesus, de 12 anos de idade. Quando você se perde no supermercado, com 10 anos de idade, num atacadão da vida, muitas das vezes você fica até preocupado. Você pensa nunca mais em ver os meus pais. Isso toda criança já passou. Eu te entendo bem. Mas imagine agora que isso ocorrerá em uma caravana de um local para outro que você não conhece, com as situações daquela época. Não eram situações muito positivas, eram situações bastante adversas. Você não tinha banheiro, você não tinha uma alimentação muito boa, tudo, a natureza estava ao seu redor a todo instante, tudo poderia te machucar, tudo poderia bem pior. Ou seja, era uma situação muito mais complexa do que você se perder no supermercado. Sabendo disso, até deixa aqui nos comentários, quando você já se perdeu na sua família, qual foi a atitude próxima que você já teve em relação a essa história que eu estou contando aqui agora, quando você já se perdeu, o que foi que aconteceu? E os pais, quando encontraram o Jesus, eles encontraram, olha que interessante, dentro de um templo. Não foi que eles encontraram numa quitanda, não foi que eles encontraram até numa biblioteca, não, era dentro de um templo. E eles olharam para Jesus, começaram a chorar, são pais, todo aquele processo, e se perguntaram, não é ipsilítere aqui, tudo bem? O que foi que aconteceu? Onde que você estava? Você estava perdido? Você se perdeu? Onde que você estava?
E Jesus respondeu: como é que vocês não sabem onde eu estava? Uma criança de 12 anos de idade. Como é que você não sabe onde eu estava? Eu sempre estarei com o Pai, na casa do Pai. O ponto, que não sei se você sabe, então presta atenção, de acordo com a história, a Maria, ela deu o filho a Jesus sendo virgem. Por isso que é Virgem Maria. Até aí tudo bem. Não esquece só de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Eu sempre me esqueço, que eu vou entrando no flow aqui, mas não esquece também, por favor. Bom, a Maria, a Virgem Maria, consequentemente, se é virgem, ela não teve uma relação com o José no âmbito para poder os dois terem ali um filho, ok? Vou falar dessa forma. Sabendo disso, Jesus tem como pai o Espírito Santo. Sabendo disso, o pai de Jesus é Deus e não José. José é a figura paterna. José é o marido da Maria. Maria é a mãe do Jesus. Ao longo da história, inúmeros pontos que você acaba lendo, eles acabam, de fato, corroborando para essa ideia, a fim de que você não confunda e entenda que José é o pai de Jesus. Não, não é. Maria é a mãe. José é o marido da Maria. Que isso fique muito bem claro. Ou seja, será que Jesus, então, teve uma atitude intempestiva, igualmente você teve, acabou se perdendo na infância, ou acabou simplesmente respondendo seus pais e saindo por aí? Não, não é essa a interpretação que se tem. O próprio Papa não tem essa interpretação e várias outras frentes também não têm essa interpretação. Mas sim que, na verdade, Jesus tem uma obediência cega. Uma obediência que às vezes os humanos não entendem. Seja sincero. Quando eu digo esse livro para qualquer pessoa, independentemente da religião, porque o foco aqui é muito mais falar de Jesus do que você ficar, não, mas esse ponto aqui, na verdade eu não acredito, esse outro aqui eu acredito. Não é essa a intenção. Você pode estudar figuras religiosas, entidades, pessoas, independentemente se você acredita naquela religião ou não. Você pode estudar sobre o budismo, você pode estudar sobre o Buda, você pode estudar, enfim, compreende? Então não se apegue tanto a isso. Se apegue ao contexto, aos aprendizados. Quando encontraram o Jesus, ele acabou respondendo, os pais, e aparentemente tem essa atitude um pouco rebelde. Quando se analisa, isso tem relação com a obediência cega. Isso tem relação com aquela obediência que os humanos às vezes não entendem tão bem. Temos muita dificuldade de executar. Você, seja sincero, você iria para a cruz? Você sabe que você vai para a cruz, mesmo assim você iria? Provavelmente não. Se nem saber que você vai para a cruz, você já não quer ir. Imagine sabendo que você terá que ir para a cruz. Você de fato irá obedecer cegamente e ir para a cruz? Muito complexo todo esse processo, muito complexo você já entender mais ou menos o que irá acontecer, você ter todo o poder, ao mesmo tempo acabar não tendo, e ao mesmo tempo ter que ter uma obediência cega, executar o que tem que ser executado. Isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus, com procrastinação. Não confunda. Pois bem, um outro ponto interessante, ou seja, não é uma rebeldia, e sim é uma obrigação, é uma execução cega em relação ao que deve ser executado. Outro detalhe dessa história que é bastante interessante é o fato de Jesus ter sido encontrado no templo com algumas figuras ali dentro do templo e conversando com essas pessoas. Ou seja, uma criança de 12 anos já tem um conhecimento para poder, não vou dizer conversar simplesmente, mas ter um diálogo um pouco mais high level, vamos usar uns termos modernos, com já figuras religiosas que vivem isso por 30, 40 anos, talvez. Será mesmo? Compreende que você tem que ter um nível de aprendizado muito elevado. Que outro ponto, adentrando ainda mais, é que eu sei que você vai falar, Osmar, eu sabia disso. Eu sei que você vai dizer isso. Mas eu não sabia. Eu não sabia.
Aliás, até as outras análises que eu trago, eu vou dizer o que eu não sabia aqui, e as outras análises que eu trago dos outros livros tem aqui no canal. Você pode entrar, por isso que eu falei para você não esquecer de se inscrever. Também tem esse livro aqui, Outlive. Tem uma certa relação com Jesus? Bom, não, mas tem uma relação com você poder procurar o seu melhor, porque aqui fala muito sobre neurociência, sobre longevidade. Bem interessante esse livro. Eu sempre trago um livro aqui para poder fazer algum tipo de link, tá bom? Mas uma coisa que eu não sabia em relação à infância de Jesus é que ele já sabia que seria o Jesus. Não foi que quando ele tinha 32 anos de idade alguém falou: Jesus, então, na verdade você é o Messias, você precisa tomar esse posto. Não foi isso. Ele já sabia desde criança. Desde criança ele já tinha essa necessidade, essa obrigação, talvez. Ele já precisava buscar ser e permanecer como Messias. Eu me pergunto o efeito que isso pode ter numa pessoa. Porque quando a gente fala em Jesus, é mais simples, né? No sentido de é um impossível sendo possível. É ao mesmo tempo impossível sendo possível, que é a figura de Deus em um homem. Bom, mas quando a gente fala no nosso dia a dia, quando você traz uma informação para uma criança assim, ó, você terá que ser o Salvador. O que isso acaba gerando numa criança? Isso pode gerar ela, de fato, buscar isso para sempre, ou ela sentir muita pressão e não executar? Lembrando, falando de Jesus é muito mais simples, porque é a figura de Deus em um homem, mas estou comentando sem ser nessa situação. Um outro insight que eu acabo trazendo, que eu trago aqui no canal, que nem eu sempre falo, mas trago algo mais resumido como uma pílula no meu Instagram, osmar.tanajura. Fica aqui em cima, o Instagram também aqui embaixo no link, que é a questão do Papa. O Papa, que ele escreveu aqui esse livro, ele é muito culto e muito loquaz. Eu fiquei embasbacado, talvez. É óbvio que o Papa é uma pessoa inteligente, eu compreendo, mas ele usou mais mesóclises em um livro de 100 páginas do que eu já utilizei minha vida inteira. Ou seja, eu fiquei muito surpreso com ele ser muito erudito e fiquei muito surpreso ainda mais, muito mais, pelo fato da forma como ele se comunica, ou seja, uma pessoa loquaz. Por exemplo, quando você tem um assunto delicado, vou utilizar um entre aspas aqui, um assunto que tem vários fatores históricos que dizem ao contrário, vários fatores históricos, cada um dizendo um ponto totalmente diferente do outro, também é questionável, pensando em métodos científicos atuais, por aí vai. Quando você se encontra nessa situação, qual a melhor forma de você trazer alguém para o seu mundo? Você querendo lutar? Dizendo que está sendo perseguido e etc. Bom, talvez não. Porque você irá abraçar somente um grupo específico de idólatras. Talvez a melhor forma seja você apresentar os seus argumentos. Olha, o meu ponto é esse. Talvez, inicialmente, também não. Mas, talvez, novamente, inicialmente, o melhor caminho é você acabar apresentando contra-argumentos de teses contrárias. Então existem 5 teses contrárias à sua. Você cita, não tem problema. Então eu estou apresentando para vocês as teses contrárias e depois você acaba contra-argumentando uma a uma. Acaba sobrando somente a 6ª tese, que é a sua. A impressão que fica é que a tese que sobrou é a tese correta. A impressão que fica é que a 6ª tese, você não trouxe nenhum contra-argumento. E depois você ainda traz argumentos positivos para a 6ª tese, que é a sua tese. A impressão que fica é que também, aqui existem pontos frágeis e aqui não existem pontos frágeis. Você compreende que essa forma de comunicação é muito boa, é muito precisa. O didatismo do Papa é invejável.
forma como ele escreve. Normalmente uma pessoa que conhece muito bem um alemão, né? Ou não sei que língua ele escreveu. Porém, também, na verdade, é uma pessoa que se comunica muito bem. Sabe muito bem. Vou usar o termo debater, mas obviamente aqui não é um debate. Por exemplo, vamos aqui a alguns pontos clássicos da argumentação do Papa, vinculando aqui com a história do Jesus. Não sei se você sabia, mas Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu em Belém. Não sei se tem relação, com certeza tem relação com o doce de Belém, mas Jesus nasceu em Belém. E Belém não era a maior cidade da região. Ou seja, Jesus nasceu numa cidade que não era a maior de todas. E ele acabou vivendo em Nazaré, que era uma cidade desconhecida, muito pequena, não era tão significativa. A interpretação do Papa frente a isso é que quando o ser humano costuma valorizar muito coisas, itens, lugares, muitas das vezes eles são pó de poeira, eles voam, se desfazem no tempo. Já a entidade, Deus, etc., eles acabam valorizando o que de fato é importante. E era para nascer em Belém e era para morar em Nazaré. O que muitas pessoas, se fossem analisar a história, iriam dizer que não, né? Tão bem assim. Eles deveriam nascer na maior cidade da região, porque é o Messias, porque é o profeta, terá que ser o filho do rei, se não é Herodes, algo nesse sentido. E não foi isso que aconteceu. Essa é a famosa, essa é a clássica jornada do herói. Eu ainda vou comentar sobre essa jornada, porque tem um vínculo com Moisés, que também está aqui nos pontos de argumentação. Mas, em relação a esse fato que ele nasceu em Belém, o Papa fez da mesma forma. Ele citou primeiro 3 ideias diferentes que ele não tinha nascido em Belém. Trouxe contra-argumentos em relação a essas 3 ideias. Depois trouxe a ideia que ele nasceu em Belém e trouxe argumentos positivos que ele acabou nascendo em Belém. Um outro ponto é que quando Jesus nasceu, vieram os 3 magos. Isso aí é clássico. Os 3 magos. Se eu não me engano, aquele processo, vou usar esse termo, que você pega a romã e você pega 3 romãs, joga para trás, eu não sei se tem relação com o fato de serem 3 magos. E muitos acabam usando o termo mago, às vezes fica um termo pejorativo, a depender de onde você nasceu, a depender do contexto que você nasceu, a depender de quando também você nasceu, foi no século XVII, talvez mago não seja muito bom no século XVI, e o Papa faz exatamente a mesma coisa. Ele traz argumentos dizendo que o termo mago pode ser aberto a inúmeras interpretações diferentes, mas vamos tentar avaliar dentro ali o que seria um mago. E, aparentemente, ao menos de acordo com a interpretação do Papa e de outras fontes, que ele acaba assumindo como fontes sólidas, os magos nada mais eram do que astrólogos. Ou seja, estamos falando de pessoas que tenham um conhecimento astronômico. Astrônomos. Estamos falando de pessoas que têm conhecimento. E os magos, eles se orientaram pela estrela. Não tem a história da estrela, que os magos viram a estrela e se guiaram pela estrela. Muitos até acreditam que essa estrela tem relação com a estrela de Kepler. Quando Kepler, em 1600 e pouco, acabou identificando a estrela, algo nesse sentido, que não sei se foi estrela, mas o alinhamento, né, de Marte, Júpiter e tudo mais, e esse alinhamento acaba tendo uma estrela errante, algo nesse sentido. Consequentemente, você pode me corrigir abaixo, não se preocupe, pode corrigir, pode comentar, e acredita-se que esse mesmo fenômeno acabou ocorrendo ali próximo do ano 0 de Cristo. Como existe essa dúvida se o ano 0 de fato é o 0, talvez seja o menos 6, o menos 4, o menos 3, pode-se entender que esse indicativo foi importante para os 3 magos, que eles são especialistas nessa área, eles se guiassem pela estrela e acabaram chegando em Belém, né, para poder ver o nascimento de Jesus.
Esse é um detalhe bem interessante. Porque o que eram os magos? Aparentemente, esses magos do Oriente, eles eram cientistas, vamos utilizar esse termo. Atualmente eles seriam como se fossem cientistas. Ele traz toda essa argumentação. Um outro ponto é que, falando agora da questão do Messias, muitas pessoas acabam vinculando a história de Jesus como se fosse uma história também de Moisés. Ou seja, é a mesma história, só que tem as suas variações. Então, será que é uma história contada? O Papa, óbvio, defende com unhas e dentes que não tem nada a ver. Mas o interessante é observar os argumentos que ele traz, que ele apresenta. Ele novamente traz algumas fontes, novamente contra-argumenta essas fontes, novamente traz o ponto dele e argumenta positivamente em relação ao ponto dele. Essa forma de comunicação do Papa, eu me senti numa sala de aula. E eu falei, pronto, estamos numa sala de aula, estamos vendo um especialista em comunicação aqui comentar sobre um assunto extremamente delicado. Muitas pessoas podem levantar a mão e falar, não, isso está errado, isso está certo. É um livro que vale a pena ler, independentemente se você tem esse vínculo com essa religião ou não, mas Jesus é uma figura histórica. Ninguém discute se Jesus viveu ou não, entre nós, vamos usar esse termo, mas sim a relevância dele, é isso que é discutido. Mas que ele viveu entre nós, isso aí já é um fato, ok? É coisa de internet, às vezes as pessoas questionarem tudo, que nem se o homem foi para a lua não, isso é um absurdo, esse questionamento, mas tudo bem. Eu sempre deixo aqui no final do vídeo, sempre lembro para você, para não esquecer de curtir o canal, se inscrever, observar outros vídeos aqui do canal, mas também eu vou deixar um vídeo aqui, que é de um outro canal que eu tenho, que eu falo sobre finanças, um outro assunto, ajudando você a organizar a sua vida financeira, a poder economizar e também entender o que é um bom ou um ruim investimento, um investimento ruim. Importante que você saiba isso. Você já sabe, o meu nome é Osmar Tanajura, um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco.